Existe uma lenda urbana em Macau que por décadas fez com que as pessoas olhassem para o seu prato de comida com desconfiança. É uma história que foi sussurrada em cozinhas, mercados e becos escuros, passada de geração em geração como um aviso terrível. A lenda gira em torno de um prato muito simples, muito popular e amado em toda a Ásia, o char siu bao. Para quem não conhece, o char siu bao é um pãozinho chinês cozido no vapor, branco e macio como uma nuvem por fora, recheado com carne de porco assada e um molho agridoce escuro por dentro. É uma comida de conforto. É barato, é saboroso e está em toda parte. Mas em 1985, os moradores de Macau começaram a sentir um gosto diferente nesses pães. Dizia-se que em um restaurante popular chamado Eight Immortals, os Oito Imortais, os pães eram excepcionalmente deliciosos. O recheio era suculento, o sabor era rico. O restaurante estava sempre cheio. Homens de negócios, jogadores de cassino e famílias inteiras iam até lá para comer. Ninguém sabia ou ninguém queria imaginar qual era o ingrediente secreto daquele recheio. Até que a verdade, ou a versão mais horrorosa dela, começou a emergir das águas do mar. A lenda diz que os clientes do Eight Immortals não estavam comendo carne de porco. Eles estavam comendo a família que costumava ser dona do restaurante. Eles estavam comendo os pais, estavam comendo os avós e, o mais terrível de tudo, estavam comendo as crianças. Esta é a história do massacre do restaurante Eight Immortals. Um caso onde a ganância, o vício em jogo e a psicopatia colidiram para criar o crime mais infame da história de Macau. Um crime tão brutal que inspirou filmes de terror, mas cuja realidade é muito pior do que qualquer ficção. Como uma família inteira de 10 pessoas desapareceu da face da terra sem que ninguém notasse. Quem era o homem frio que assumiu o balcão e serviu comida para a polícia enquanto os corpos das vítimas estavam no freezer? E a pergunta que nunca quer calar: a lenda dos pães é real? Bem-vindos ao Linha de Investigação. Hoje nós viajamos para o lado mais sombrio da Las Vegas da Ásia. Para entender esse crime, precisamos primeiro sentir o cheiro e o calor de Macau em 1985. Macau não era a metrópole polida e brilhante que é hoje. Naquela época, ainda era uma colônia portuguesa, um pequeno território encravado na costa sul da China. Era uma cidade de contrastes violentos. De um lado, a arquitetura colonial europeia, igrejas católicas e calçadas de pedras portuguesas. Do outro, a influência esmagadora das tríades chinesas, as organizações criminosas que controlavam o submundo. Macau era a capital do jogo. Casinos esfumaçados operavam 24 horas por dia. O dinheiro trocava de mãos na velocidade da luz. Fortunas eram feitas e destruídas em uma única rodada de bacará. A cidade atraía turistas, jogadores viciados, agiotas e todo tipo de oportunista que buscava dinheiro fácil. Era uma cidade densa, úmida e barulhenta. O som das fichas de cassino se misturava com o barulho dos cutelos batendo nas tábuas de carne nos mercados de rua. Nesse ambiente caótico, onde pessoas vinham e iam o tempo todo, desaparecer era fácil. Se alguém sumisse, assumia-se que tinha fugido de dívidas de jogo ou voltado para a China continental. A transitoriedade era a regra. E foi nesse cenário que a família Zheng construiu sua vida. Zheng Lin, o patriarca, era um homem de cerca de 50 anos. Ele era o proprietário do restaurante Eight Immortals, localizado no distrito de Yaohong. O restaurante não era um lugar de luxo. Era um estabelecimento de bairro simples, frequentado pela classe trabalhadora. Servia comida cantonesa honesta, arroz frito, macarrão e, claro, os famosos pães cozidos no vapor. Zheng Lin tocava o negócio com sua esposa, Shen Huishu, e toda a sua família estendida. Eles moravam no andar de cima do restaurante. Era um clã grande e unido. Havia a avó idosa, Chen Lizhen. Havia as filhas e filhos de Cheng,
jovens cheios de vida que ajudavam no serviço ou estudavam nas escolas locais. Ao todo, 10 pessoas da mesma família viviam e trabalhavam ali. Zhenlin era conhecido por ser um homem trabalhador, mas tinha um defeito fatal, comum a muitos em Macau. Ele adorava jogar. Ele era um frequentador assíduo das mesas de mahjong e de apostas altas. Dizem que ele ganhava e perdia com a mesma facilidade. E no submundo de Macau, as dívidas de jogo não são cobradas com cartas do banco. Elas são cobradas com sangue. A história começa a ficar sombria em agosto de 1985. Era o auge do verão. O calor em Macau era sufocante. A umidade colava a roupa no corpo. No dia 8 de agosto, por volta do meio-dia, um nadador estava aproveitando as águas da praia de Haksa. Haksa, que significa areia preta. É uma praia famosa em Macau. É um lugar de lazer, onde famílias vão fazer piqueniques nos fins de semana. O nadador viu algo flutuando na arrebentação. Parecia lixo, ou talvez um pedaço de madeira trazido pela maré. Ele se aproximou. A água estava turva. Quando ele tocou no objeto, percebeu que era macio. E quando a onda virou o objeto, ele viu o que era. Era um braço humano. Um braço decepado na altura do ombro. A pele estava pálida, enrugada pela água, mas os dedos estavam intactos. O nadador saiu da água gritando. A polícia foi chamada. A Polícia Judiciária de Macau isolou a praia. Eles começaram a vasculhar a areia e as rochas. O que eles encontraram naquele dia foi o início de um quebra-cabeça macabro. Não havia apenas um braço. Ao longo dos dias seguintes, o mar devolveu mais peças. Uma perna direita, outra perna direita, um pé. No total, a polícia recuperou 11 partes de corpos humanos. 11 membros. Em primeira análise forense, trouxe detalhes perturbadores. Os membros pertenciam a pelo menos 4 pessoas diferentes. E os cortes não eram obra de tubarões ou hélices de barco. As extremidades dos ossos estavam limpas. A pele tinha sido cortada com precisão. Quem fez aquilo sabia onde ficavam as articulações. Não foi um ato de força bruta, foi um ato de desmembramento técnico. Alguém usou uma ferramenta afiada, provavelmente um cutelo ou uma serra, para separar metodicamente os membros dos troncos. A polícia de Macau estava diante de um mistério aterrorizante. Quem eram aquelas pessoas? A primeira teoria foi a mais óbvia. É coisa das tríades. Macau vivia uma guerra de gangues. Corpos desapareciam o tempo todo. Talvez fosse um acerto de contas entre contrabandistas de imigrantes ilegais da China. Os policiais checaram os registros de impressões digitais. Tentaram identificar os membros. Mas a água do mar tinha feito seu trabalho. A decomposição estava avançada. As digitais estavam ilegíveis em muitos dedos. Eles conseguiram apenas uma digital parcial de uma mão feminina, mas não encontraram correspondência no banco de dados. O caso dos membros de Haksa ganhou as manchetes por alguns dias, mas logo começou a ser esquecido. Em uma cidade violenta, a morte anônima é apenas mais uma estatística. Ninguém conectou aqueles membros flutuantes a um restaurante popular no distrito de Yaohong. Ninguém percebeu que, a quilômetros dali, o restaurante Eight Immortals estava sob nova direção. Durante meses, o restaurante continuou aberto. Os clientes continuaram chegando. Mas algo estava diferente. Zhenlin, o dono simpático e jogador, não estava mais lá. Sua esposa não estava no caixa. As crianças barulhentas não estavam fazendo o dever de casa nas mesas dos fundos. No lugar deles, havia um homem novo. Um homem de cerca de 50 anos, com um olhar frio e impaciente. Seu nome era Huang Zhiheng. Quando os vizinhos perguntavam onde está o Sr. Zheng, Huang tinha uma resposta pronta e plausível. O Sr. Zheng faliu, dizia ele, enquanto servia os pães quentes. Ele perdeu muito dinheiro no jogo. Ele me devia uma fortuna.
Como não podia pagar, ele me passou a escritura do restaurante e da casa e fugiu com a família inteira para a China continental para escapar de outros agiotas. A história fazia sentido. Em Macau, pessoas fugiam de dívidas todos os dias. Zheng Lin era um jogador conhecido. Ninguém duvidou. Hang Zhiheng assumiu o negócio com uma naturalidade assustadora. Ele contratou novos funcionários. Ele mudou ligeiramente o cardápio. Mas os vizinhos notaram que ele era temperamental. Ele gritava com os funcionários. Ele tinha um olhar que deixava as pessoas desconfortáveis. E havia o cheiro. Alguns vizinhos relataram, tempos depois, que sentiam cheiros estranhos vindo da cozinha do restaurante à noite. Não cheiro de comida estragada, mas um cheiro forte de produtos de limpeza, misturado com algo adocicado e enjoativo. Mas novamente a regra de ouro em Macau era: não faça perguntas. 8 meses se passaram. Os membros encontrados na praia foram enterrados como indigentes. O caso esfriou. Wang Zhiheng parecia ter cometido o crime perfeito. Ele tinha o restaurante, tinha a casa, tinha o dinheiro do caixa e não tinha ninguém para contestá-lo. Mas ele cometeu um erro. Ele subestimou a força dos laços de sangue. Em abril de 1986, a Polícia Judiciária de Macau recebeu uma carta. A carta vinha da província de Guangdong, na China. O remetente era Zheng Jian, o irmão do dono original do restaurante, Zheng Lin. Na carta, o irmão implorava por ajuda. Ele escreveu: meu irmão, Zheng Lin, e toda a sua família desapareceram. Eles pararam de escrever, pararam de ligar. Eu tentei contatá-los no restaurante, mas um homem estranho atendeu e disse que eles se mudaram. Mas isso é impossível. Meu irmão nunca iria embora sem se despedir dos nossos pais idosos na China. E ele deixou os filhos para trás. Isso não faz sentido. Zheng Jian listou os nomes dos desaparecidos. Zheng Lin, pai, 50 anos. Chen Huizhu, mãe, 42 anos. As 4 filhas, Bao Qiong, 18, Bao Hong, 12, Bao Wen, 10, Bao Hua, 9. O filho, Guan, 7. A avó, Shen Lizhen, 70. E uma tia que vivia com eles. 10 pessoas. 10 pessoas de uma única família haviam sumido do mapa sem deixar rastro. Quando o inspetor leu a carta, uma luz vermelha acendeu em sua mente. Ele se lembrou dos membros encontrados na praia de Haksha 8 meses antes. 11 membros, pelo menos 4 corpos, uma mulher idosa, um homem, crianças. As peças começaram a se encaixar com um clique aterrorizante. A polícia decidiu fazer uma visita ao restaurante Eight Immortals. Eles não foram para prender, foram para investigar. Quando chegaram lá, encontraram Wang Zhiheng no comando. Wang manteve a calma. Ele repetiu a história da dívida de jogo. Ele mostrou documentos. Ele mostrou a escritura do imóvel, assinada por Zheng Lin, transferindo a propriedade para ele. À primeira vista, os papéis pareciam legais. Mas os policiais notaram algo nos olhos de Wang. Uma arrogância, uma certeza de que ele era mais esperto que a lei. A polícia decidiu investigar a vida de Wang Zhiheng. E o que eles descobriram foi que aquele homem não era apenas um novo dono de restaurante. Ele era um fantasma com um passado sangrento. Seu nome verdadeiro não era Wang Zhiheng. Ele tinha antecedentes criminais em Hong Kong. Ele era procurado por outro assassinato anos antes. Ele era um predador que migrava de cidade em cidade, mudando de identidade, deixando um rastro de violência. A polícia colocou o restaurante sob vigilância. Eles observaram Wang servindo comida. Eles viram os clientes comendo os famosos pães de carne. E a dúvida cruel começou a crescer na mente dos investigadores. Se ele matou a família inteira, onde estão os corpos? Onde estão as cabeças? Onde estão os troncos? Os membros na praia eram apenas uma fração de 10 pessoas. Como você se livra de 700 quilos de carne e osso em um restaurante movimentado, no meio da cidade, sem ninguém ver? A resposta, ou a suspeita da resposta, estava bem ali no cardápio. Pães de porco assado especiais.
A polícia não tinha provas forenses ainda. Eles não podiam entrar e fechar o local baseados em uma lenda urbana. Eles precisavam de um erro de Huang. E o erro aconteceu quando Huang tentou fugir. Em 28 de setembro de 1986, sentindo o cerco se fechar, Huang Zhiheng tentou cruzar a fronteira de volta para a China. A polícia estava esperando. Ele foi preso. Mas a prisão de Huang Zhiheng não foi o fim do mistério. Foi o começo de um jogo psicológico brutal dentro da sala de interrogatório. Ele não confessou. Ele olhou para os policiais e disse: "Eu comprei o restaurante, eles fugiram, provém o contrário." O desafio estava lançado. A polícia tinha um suspeito, tinha uma família desaparecida e tinha alguns membros apodrecidos encontrados meses antes. Mas eles não tinham a cena do crime. O restaurante tinha sido limpo, esfregado e usado por meses. Qualquer vestígio de sangue de Zheng Lin e seus filhos já teria sido lavado ou cozinhado. Na próxima parte, vamos entrar no detalhe do interrogatório e da descoberta das provas. Vamos ver como a polícia quebrou o álibi de Huang, como eles encontraram os pertences das vítimas e como a confissão final revelou uma noite de horror que durou horas, onde uma família foi amarrada, amordaçada e abatida um a um, enquanto o assassino decidia o que fazer com tanta carne. 28 de setembro de 1986. A fronteira entre Macau e a China continental é um lugar de tensão. Guardas, cercas de arame e filas de pessoas tentando cruzar de um mundo para o outro. Huang Zhiheng, o homem que assumiu o restaurante Eight Immortals, estava lá. Ele carregava poucas malas. Ele parecia calmo, mas seus olhos varriam o local, procurando por qualquer sinal de perigo. Ele sabia que a polícia estava fazendo perguntas. Ele sabia que os vizinhos estavam desconfiados. O plano era simples: desaparecer na imensidão da China, como ele já havia feito antes, deixando para trás o restaurante e os segredos enterrados em suas paredes. Mas ele subestimou a polícia judiciária de Macau. Quando Huang entregou seus documentos no posto de controle, o oficial não carimbou o passaporte. Ele olhou para Huang, depois para uma foto pregada discretamente na cabine e apertou um botão silencioso. Em segundos, agentes à paisana cercaram o homem. Quando o abordaram, ele não resistiu. Ele não correu. Ele apenas sorriu, aquele sorriso frio e arrogante que se tornaria sua marca registrada, e disse que estavam cometendo um erro, que ele era apenas um empresário voltando para casa. Na sala de interrogatório da Delegacia Central, o clima era sufocante. De um lado da mesa, inspetores veteranos, cansados, mas determinados. Do outro, Huang Zhiheng, algemado, mas relaxado. A estratégia inicial de Huang foi a negação absoluta. Ele manteve a história da dívida de jogo. Ele afirmava com voz firme que Zheng Lin era um viciado em apostas, que lhe devia 600 mil patacas. Dizia que Zheng não tinha como pagar. Então lhe entregou as chaves do restaurante, pegou a família e fugiu para o interior da China para escapar da vergonha. Huang se colocava como a vítima, dizendo que estava apenas tentando recuperar seu dinheiro trabalhando naquele lugar. A história era plausível. Pessoas fugiam de dívidas em Macau todos os dias. Mas a polícia tinha uma carta na manga, ou melhor, duas chaves. Durante a revista nos pertences de Huang e em uma busca minuciosa no apartamento que ele ocupava, o antigo lar da família Zheng, os detetives encontraram algo que não se encaixava na narrativa de fuga voluntária. Eles encontraram o cofre da família Zheng arrombado. E escondido entre as coisas de Huang, encontraram as carteiras de identidade escolar das crianças. Pense nisso. Se uma família decide fugir para começar uma vida nova em outro país, a primeira coisa que levam são os documentos das crianças para matriculá-las em novas escolas. Deixar os documentos para trás significava que aquelas crianças não iriam para lugar nenhum. Além disso, encontraram as chaves da casa da família Zheng no bolso de Huang.
chaves que Zheng Lin, um homem desconfiado, jamais entregaria voluntariamente a um agiota. Confrontado com os documentos das crianças, a máscara de Huang Zhiheng começou a trincar. O empresário calmo deu lugar a um homem violento. Ele bateu na mesa. Ele acusou a polícia de plantar provas. Em um momento de fúria, ele avançou contra um detetive, tentando agredi-lo mesmo algemado. Ele foi jogado em uma cela solitária. Lá dentro, a pressão começou a corroer sua mente. Ele sabia que, em Macau, sob a administração portuguesa, não havia pena de morte, mas ele passaria o resto da vida na cadeia. Ou pior, seria extraditado para a China, onde a execução seria certa. No dia 6 de outubro, após dias de silêncio e uma tentativa de fuga frustrada dentro do hospital da prisão, Huang Zhiheng pediu para falar. Ele disse que contaria tudo, mas avisou que os policiais não gostariam do que iriam ouvir. O que saiu da boca dele nas horas seguintes foi a descrição de uma noite no inferno, uma reconstrução minuto a minuto de como um homem sozinho dizimou uma família de 10 pessoas usando apenas uma garrafa quebrada e o medo. A noite de 4 de agosto de 1985, o restaurante Eight Immortals tinha acabado de fechar as portas. As mesas estavam limpas, as cadeiras empilhadas. A família Zheng estava reunida na cozinha e no salão principal, jantando e conversando. Estavam todos lá. Zheng Lin, o pai, sua esposa Shen Huizhu, a avó idosa, as tias e as crianças. Huang Zhiheng entrou. Ele era conhecido da família, um frequentador assíduo das mesas de mahjong. Ele entrou pela porta dos fundos que estava destrancada. Ele foi direto a Zheng Lin e exigiu seu dinheiro, as 600 mil patacas, ou o pagamento imediato ou a escritura do restaurante. Zheng Lin, talvez cansado, talvez arrogante, riu. Ele disse que não pagaria, disse que Huang não tinha provas da dívida. A discussão esquentou, a família parou de comer, o clima ficou tenso. Zheng Lin cometeu o erro fatal de desafiar um psicopata, dizendo que se Huang quisesse o dinheiro, teria que obrigá-lo. Huang Zhiheng não gritou, ele agiu. Ele quebrou uma garrafa de cerveja que estava no balcão. Com o gargalo serrilhado na mão, ele agarrou o filho mais novo de Zheng, o pequeno Guandi, de 7 anos. Ele colocou o vidro afiado no pescoço da criança e ameaçou cortar a garganta do menino, se alguém se movesse ou gritasse. O pânico paralisou a sala. 10 pessoas contra 1, mas aquele tinha a vida do caçula nas mãos. Huang, demonstrando uma frieza tática impressionante, ordenou que a família se amarrasse. Ele jogou rolos de corda e panos para eles. Ordenou que amarrassem uns aos outros imediatamente ou o menino morreria. O terror psicológico funcionou. Com medo pelo menino, os adultos obedeceram. A esposa amarrou o marido. A avó amarrou as netas. Um a um, eles foram imobilizados, amordaçados com panos de prato e pedaços de toalha. Em poucos minutos, a família inteira estava no chão, amarrada, indefesa. Huang Zhiheng não soltou o menino. A mãe, Shen Huizhu, em um momento de desespero absoluto, conseguiu soltar as mãos e gritou por socorro. Ela tentou correr para a porta. Wang a interceptou. Com a garrafa quebrada, ele a golpeou no pescoço. O sangue jorrou na frente das crianças e do marido. Ela caiu morta. Foi o gatilho para o massacre. Huang percebeu que não havia volta. Se ele os deixasse vivos, seria preso por assassinato e sequestro. Ele decidiu eliminar todos. Ele caminhou de pessoa em pessoa. Zheng Lin, o pai, amarrado e amordaçado, assistiu enquanto o monstro matava sua família. Huang usou a garrafa e depois facas da própria cozinha do restaurante. Ele degolou a avó, esfaqueou as tias e então as crianças. Bao Qiong, Bao Hong, Bao Wen, Bao Hua. 4 meninas e o menino Guandi. Eles foram mortos um por um, sem piedade, sem pressa. Alguns foram estrangulados com as próprias cordas, outros esfaqueados. O massacre durou horas. Quando o silêncio finalmente caiu sobre o restaurante, havia 10 corpos no chão. O chão estava escorregadio de sangue.
Wang Zhiheng estava encharcado. Ele se sentou em uma das cadeiras do restaurante, cercado pela carnificina, e acendeu um cigarro. Ele não sentiu remorso. Ele sentiu um problema logístico. Ele tinha 10 corpos, adultos e crianças, centenas de quilos de carne e osso. Ele não podia simplesmente arrastá-los para fora. Alguém veria. Ele não podia deixá-los ali. O cheiro atrairia a vizinhança pela manhã. Ele precisava se livrar deles. E ele estava dentro de um restaurante. Ele olhou para a cozinha industrial. Olhou para os cutelos de açougueiro pendurados na parede. Olhou para os grandes freezers comerciais. Olhou para o moedor de carne industrial usado para fazer o recheio dos pães. Uma ideia grotesca começou a se formar na mente dele. Uma solução prática para um problema terrível. Nas 8 horas seguintes, Wang Zhiheng trabalhou incansavelmente. Ele desmembrou os corpos, separou a carne dos ossos. Os ossos maiores e as cabeças, mais difíceis de destruir, ele colocou em sacos de lixo pretos duplos. Mas a carne, as partes moles, a lenda diz que ele tomou uma decisão diferente. A polícia nunca conseguiu provar forensemente o que aconteceu com toda a carne. Mas a quantidade de restos encontrados na praia e no lixo, apenas alguns membros e ossos, não correspondia à massa total de 10 pessoas. Faltava muita coisa. Na manhã seguinte, um fornecedor de gelo bateu na porta do restaurante, como fazia todo dia. Wang Zhiheng abriu. Ele estava limpo, vestido com roupas novas. O restaurante cheirava forte a alvejante. Na porta, havia uma placa escrita à mão, avisando que o local estava fechado para balanço e reabriria em 3 dias. O fornecedor perguntou onde estava o Sr. Zheng. Wang sorriu e disse que eles haviam viajado e que ele estava no comando agora. 3 dias depois, o restaurante reabriu. O cardápio tinha uma novidade: pães de porco especiais. Eles eram grandes, eram baratos, eram saborosos. Os clientes voltaram. O negócio prosperou. E durante meses, a população de Macau comeu, elogiou e pagou pela comida preparada pelo homem que transformou uma família inteira em ingredientes. A confissão de Wang foi detalhada, fria e sem emoção. Mas havia uma coisa que ele se recusava a dizer. Ele nunca admitiu explicitamente ter servido a carne humana. Ele dizia apenas que se livrou deles e que o método não importava. Mas o sorriso dele, quando perguntavam sobre os pães, dizia tudo o que os investigadores precisavam saber. Com a confissão gravada, a polícia achou que o caso estava encerrado. Justiça seria feita. Mas Wang Zhiheng tinha um último truque. Ele não pretendia ir a julgamento. Ele não pretendia dar ao público o prazer de vê-lo condenado. Ele tinha um plano final para escapar. Um plano que envolvia uma tampa de garrafa de refrigerante e uma determinação suicida. Dezembro de 1986. A prisão de Koloane, em Macau, é um lugar úmido e silencioso, cercado pelo mar e pela mata. Dentro de uma das celas de segurança máxima, Wang Zhiheng aguardava o destino que ele sabia ser inevitável. Ele tinha 50 anos. Sua saúde estava deteriorando devido a uma asma crônica severa. Mas não era a doença que o assustava. Era a justiça. Wang sabia que, embora Macau não tivesse pena de morte, a China continental tinha. E as autoridades de ambos os lados estavam conversando. A extradição era uma possibilidade real. Se ele fosse enviado de volta para a China, onde nasceu e onde cometeu crimes anteriores, ele não teria um julgamento longo. Ele teria uma bala na nuca em um estádio público. Wang Zhiheng não era o tipo de homem que aceita o julgamento de outros homens. Ele era um controlador. Ele controlou a vida e a morte da família Zheng. Ele controlou o restaurante. E agora ele estava decidido a controlar o seu próprio fim. Ele já havia tentado se matar uma vez, semanas antes, engolindo peças de metal de uma lata de refrigerante, mas foi salvo pelos médicos do hospital prisional. Desta vez, ele seria mais meticuloso. Desta vez, ele usaria a mesma determinação fria que usou para desmembrar 10 pessoas.
Na madrugada de 4 de dezembro, enquanto os guardas faziam a ronda nos corredores de concreto, Wang Zhiheng começou seu último ritual. Ele não tinha facas, não tinha cordas. A cela tinha sido revistada. Mas ele tinha conseguido esconder algo minúsculo, algo que a revista deixou passar. Uma tampa de garrafa de vidro, uma daquelas tampinhas de metal serrilhado de refrigerante ou cerveja. É difícil imaginar a força de vontade necessária para o que ele fez a seguir. Engafiou a borda da tampinha no chão de cimento da cela, pacientemente, em silêncio, até que o metal ficasse cortante. E então, sob o cobertor no escuro, ele começou a serrar o próprio pulso. Não foi um corte rápido e limpo como o de uma lâmina de barbear. Foi um ato de atrito brutal, doloroso e lento. Ele rasgou as veias e artérias do pulso esquerdo usando aquele pedaço de lixo. Ele não gritou. Ele não pediu socorro. Ele sangrou em silêncio até que a escuridão o levasse. Quando o guarda da manhã passou para a contagem, encontrou Wang Zhiheng imóvel, pálido, em uma poça de sangue que cobria o chão da cela. Ele estava morto. O monstro dos 8 imortais havia escapado. Ele roubou da justiça a oportunidade de condená-lo. Ele roubou das famílias das vítimas a chance de vê-lo pagar pelos seus crimes. Mas Wang deixou algo para trás. Uma última palavra. Uma carta de suicídio escrita para um jornal local, o Macau Daily News. E o conteúdo dessa carta é, talvez, a janela mais clara para a mente de um psicopata narcisista. Na carta, ele não pedia perdão. Ele não confessava o horror dos detalhes. Ele não mostrava remorso pelas crianças que matou. Pelo contrário, Wang Zhiheng se fazia de vítima. Ele escreveu: "Eu escolho a morte não por culpa, mas porque sofro de asma crônica e não quero passar o resto da minha vida sofrendo na prisão." Ele escreveu: "Eu não sou um assassino cruel. Eu fui um homem que foi empurrado ao limite por pessoas que me deviam dinheiro e me desrespeitaram. A sociedade me julgou antes da hora." É um documento revolante. Até o último suspiro, ele acreditava que tinha o direito de fazer o que fez. Ele acreditava que a vida de 10 pessoas valia menos do que o seu orgulho ferido e sua dívida não paga. Com a morte do principal suspeito, a polícia de Macau tinha um problema. O caso estava encerrado na prática, mas faltavam os corpos. A confissão de Wang foi detalhada, mas sem os restos mortais sempre haveria a dúvida. A polícia decidiu fazer uma última tentativa de encontrar a família Zheng. Baseados nas indicações de Wang durante os interrogatórios, eles foram até o lixão municipal de Macau. Foi uma operação gigantesca. Dezenas de policiais revirando toneladas de lixo podre sob o sol quente. Eles buscavam agulhas num palheiro de detritos, mas incrivelmente eles encontraram. Em meio ao lixo compactado, os investigadores encontraram sacos plásticos pretos, rasgados e degradados pelo tempo. Dentro deles, ossos. Muitos ossos. Eles encontraram crânios quebrados, encontraram ossos da bacia, encontraram costelas pequenas, de crianças. A análise forense confirmou. Aqueles eram os restos da família Zheng. Os ferimentos nos ossos batiam com a descrição do massacre. Cortes profundos, fraturas por impacto de objetos contundentes. Isso confirmou a história. Wang não mentiu sobre o assassinato. A família inteira foi desmembrada e jogada no lixo comum como se fossem restos de comida estragada. Mas essa descoberta trouxe à tona a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta, mas que todos sussurravam. A polícia encontrou os ossos grandes, encontrou as cabeças. Mas onde estava a carne? Um corpo humano adulto tem dezenas de quilos de massa muscular, pele e gordura. Multiplique isso por 10 pessoas. Estamos falando de centenas de quilos de material orgânico. No lixão, encontraram ossos limpos. Se ele tivesse jogado a carne no lixo também, ela teria sido encontrada. Ou pelo menos os sacos estariam lá, cheios de material decomposto. Mas os sacos continham majoritariamente ossos. Foi essa lacuna forense que solidificou a lenda urbana mais terrível da Ásia.
A teoria dos pães de carne humana, Human Meat Buns, deixou de ser apenas um boato de vizinhança e ganhou ares de verdade provável. A lógica era terrível, mas sólida. Huang Zhiheng era um homem prático. Ele precisava se livrar de muita carne rapidamente. Ele tinha um restaurante. Ele tinha moedores industriais. Ele tinha temperos fortes que podiam disfarçar qualquer sabor. E ele tinha uma clientela que comia qualquer coisa que fosse barata e saborosa. Durante os 8 meses em que ele operou o restaurante sozinho, após o crime, o negócio prosperou. As pessoas elogiavam o sabor. A polícia nunca confirmou oficialmente o canibalismo. Eles não podiam. Não havia amostras dos pães da época para testar DNA. Mas um dos detetives do caso, anos depois, disse em off para um jornalista: "Não encontramos a carne no lixão e não encontramos a carne na praia. Você faz as contas." O impacto dessa possibilidade na sociedade de Macau e Hong Kong foi devastador. Quando os detalhes do caso vieram a público, o consumo de char siu bao e dim sum despencou. Restaurantes faliram. Ninguém queria comer carne moída. As pessoas olhavam para os pães brancos e macios e sentiam náuseas. A ideia de que centenas, talvez milhares de pessoas tinham involuntariamente praticado canibalismo, consumindo a carne de crianças assassinadas, criou um trauma coletivo que durou anos. E então, em 1993, o cinema imortalizou o horror. O filme The Untold Story, A História Não Contada, estrelado pelo ator Anthony Wong, levou o caso para as telas. O filme é extremamente gráfico. Ele mostra o estupro, o assassinato das crianças e, explicitamente, o processo de fazer os pães com a carne das vítimas. A atuação de Anthony Wong como Huang Zhiheng foi tão aterrorizante, tão psicótica, que ele ganhou o prêmio de melhor ator de Hong Kong, algo raro para um filme de terror slasher. O filme cimentou a lenda. Para a cultura pop, o canibalismo não é mais uma teoria, é um fato. O filme se tornou um clássico cult, garantindo que a história do restaurante Eight Immortals nunca fosse esquecida. Mas o que restou do lugar real? O prédio onde o restaurante funcionava, no distrito de Yaohon, tornou-se um local maldito. O restaurante foi fechado pela polícia e nunca mais reabriu com o mesmo nome. O espaço ficou vazio por anos. Ninguém queria alugar, ninguém queria entrar. Vizinhos diziam ouvir gritos de crianças à noite. Diziam que as luzes piscavam. O local virou um ponto de peregrinação para curiosos do macabro, mas um buraco negro para o mercado imobiliário. Eventualmente, o espaço foi vendido, reformado e transformado em outros comércios. Uma padaria, uma loja de eletrônicos, mas a mancha invisível permanece. Quem conhece a história evita pisar lá. O caso do restaurante Eight Immortals é o exemplo máximo do mal que se esconde à vista de todos. Wang Zhiheng não era um monstro que vivia em uma caverna. Ele era o homem que servia o seu almoço. Ele era o homem que sorria para você no caixa. Ele provou que a barreira entre a civilização e a barbárie é muito mais fina do que gostamos de acreditar. Ele matou uma família inteira por ganância. Ele cozinhou os corpos por conveniência e ele se matou por covardia. As 10 vítimas da família Zheng, do patriarca Zhenglin ao pequeno Guandi, tiveram suas vidas roubadas e seus corpos profanados de maneira inimaginável. Não há túmulos para eles, apenas o memorial coletivo do horror que eles sofreram. E para os moradores de Macau que viveram naquela época, a pergunta nunca vai desaparecer completamente. Sempre que eles sentem o cheiro de pão cozido no vapor, uma parte deles volta para 1985. E eles se perguntam com um arrepio na espinha: será que eu comi? Este foi o Linha de Investigação. Histórias como essa testam os nossos limites, mas é importante encará-las. O mal existe e muitas vezes ele tem um rosto humano e comum. Se você teve estômago para acompanhar até aqui, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal
para continuarmos explorando os mistérios mais profundos do Oriente. Eu sou o Linha de Investigação. Até a próxima.